Vamos falar sobre os assessores de investimento, o que fazem, como ganham dinheiro, quanto dinheiro eles ganham e como que você pode virar um assessor de investimentos. E mais, será que vale a pena mesmo ser um assessor de investimentos? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Muito prazer, meu nome é Henrique Sturch, eu sou certificado pela Ambima como gestor de recursos e especialista em investimentos e nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre a profissão de assessor de investimentos. Será que vale a pena você se tornar um assessor em 2026? Essa foi uma profissão que cresceu muito ao longo da última década, principalmente impulsionada por aquele discurso, que as pessoas querem ter ganhos ilimitados, comissões elevadas, flexibilidade no trabalho no dia a dia e liberdade financeira. Ou seja, será que realmente é tudo isso? A gente vai falar primeiro sobre o que um assessor de investimentos faz. E basicamente o assessor, ele é um profissional que é credenciado na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, e vinculado a uma corretora. Ele é muitas vezes um preposto de uma instituição financeira. E aí no dia a dia ele vai atuar como se fosse um intermediário mesmo entre a instituição e o investidor pessoa física. O que ele faz na prática? Ele tem a função de captar, trazer novos clientes para a corretora e cuidar do relacionamento desses clientes e vender produtos para esses clientes. Então, na prática, no momento que ele capta aquele cliente, ele tem que fazer ali uma análise do perfil de investidor, entender quais são o perfil, o objetivo do cliente, para montar uma carteira de investimentos adequada a esse perfil e objetivo e, por consequência, receber uma receita, receber uma comissão em cima da venda desses produtos pro cliente. Ultimamente, nos últimos anos, surgiu um novo modelo que não é apenas a comissão, agora o assessor também pode ser remunerado por meio de uma taxa fixa, do FII fixo ali que a gente fala, que é um percentual ao ano em cima do patrimônio do cliente que ele atende. E aí depois da carteira montada, ele vai acompanhando o perfil, os objetivos do cliente, vai acompanhando o cenário e propondo mudanças na carteira na medida que o tempo passa para a carteira estar sempre adequada de acordo com o perfil do cliente. Esse é um modelo muito comum que surgiu ali por meio da XP Investimentos, depois o BTG veio atrás e hoje praticamente todas as instituições financeiras atuam com esse modelo de assessoria. Então existem os assessores do Itaú, do Bradesco, do Santander, vários bancos têm os seus assessores, alguns são no B2B, que atuam por meio de escritórios parceiros, e alguns atuam por meio do B2C, que são aqueles contratados internos da corretora e trabalham ali na sede atendendo os clientes ali muitas vezes direto da matriz. E aí como que você pode virar um assessor de investimentos? Quais são os requisitos que você precisa ter? Basicamente você precisa ser aprovado em uma prova, a prova da Ancor, que na hora que você é aprovado na prova, você está autorizado a se tornar um agente autônomo de investimentos, que esse termo agora está sendo mudado, está sendo substituído para assessor de investimentos de fato, e se vincular na CVM. Então você precisa credenciar na CVM, você manda lá a sua certificação, seus dados, paga uma taxa para a CVM para ser de fato um assessor e depois você vincula ou algum escritório ou alguma corretora, ou às vezes até mesmo abre o seu próprio escritório vinculado a alguma instituição financeira. Mas o assessor sempre vai estar vinculado a uma instituição. Ele é contratado pela corretora para atender os clientes da corretora. Então o cliente, por sua vez, não é um cliente do assessor. Ele é um cliente da corretora que está sendo atendido por meio da intermediação daquele profissional. Como e quanto dinheiro um assessor ganha, Esse aqui talvez seja o principal ponto que todo mundo quer saber nesse vídeo, mas basicamente vai depender de uma infinidade de fatores. Depende de quantos clientes você tem, qual que é o tamanho do patrimônio de cada um desses clientes e principalmente como que você faz a alocação desses clientes pensando no modelo comissionado. No modelo do FII fixo vai depender majoritariamente do percentual que você cobra desses clientes, majoritariamente sobre o patrimônio que você tem, sobre consultoria, na verdade sobre aconselhamento, digamos assim. Mas talvez o grande ponto negativo desse modelo de assessoria seja justamente essas comissões. Por quê? Porque essas comissões, na grande maioria das vezes, variam de acordo com o produto que você recomenda para o seu cliente e cada produto vai ter uma comissão diferente no risco, com base no prazo de investimentos e com base na qualidade do produto. O que eu quero dizer com isso? Na grande maioria das vezes, produtos bons e seguros, como por exemplo um CDB de liquidez diária de um banco sólido ou até mesmo um tesouro direto da vida, não tem tantas comissões e se tem, é uma comissão muito baixa. Por outro lado, títulos mais de longo prazo, fundos ilíquidos, fundos setipados, COIs, operações estruturadas que são um pouco mais embaladas ali, empacotadas em um produto de difícil transparência, o cliente não sabe exatamente o que ele está comprando na grande maioria das vezes e há quem diga que os profissionais também não sabem o que eles estão vendendo para o cliente no caso desses produtos, por serem produtos mais complexos e mais difíceis, na grande maioria das vezes as comissões são mais elevadas e aí começam a surgir conflitos de interesse.
Títulos de renda fixa de curto, médio prazo vão ter comissões muito baixas, podem variar ali de 0,5%, 1%, 2% na medida que o tempo vai aumentando, né? Quanto maior o prazo, maior vai ser essa comissão, porque é uma taxa ali, um spread anual multiplicado pelo prazo do título, né? No caso de um fundo de investimentos, o fundo cobra, por exemplo, 2% ao ano de taxa de administração. Um pedaço desses 2% fica com a gestora, um pedaço fica com a administradora e um pedaço fica com a cadeia de distribuição. Um pedaço vai para a corretora, um pedaço vai para o escritório e um pedaço vai para o assessor de investimentos. E aí depende da negociação de cada fundo com cada instituição. Pode ser que o mesmo fundo pague mais ou menos de acordo com a corretora que está sendo utilizada ali para distribuir. Então, na prática, quanto mais produtos de investimento o cliente compra, maior vai ser a receita gerada para o profissional. Que, inclusive, pode variar muito, né? Para quem está no começo da carreira, muitas vezes vai ganhar muito menos de R$ 5.000 por mês, e quando você começa já num modelo CLT, por exemplo, num B2B, talvez você possa até chegar perto desse valor de 5 mil ainda no início ali da sua carreira. Mas, a partir do momento que você consegue ter um bom relacionamento, cresce a sua carteira e, de fato, tem muito volume de dinheiro sob aconselhamento, você gira muito a carteira dos clientes, não é raro encontrar profissionais que ganhem 20, 30, 50, 100 mil reais por mês e até mais, dependendo do tamanho da carteira. Então, de fato, quando você tem esse modelo mais autônomo e você é mais independente também, você muitas vezes não tem um teto de remuneração. Você pode ter esses ganhos ilimitados que só dependem do seu resultado. Você vai ganhar ali um percentual da receita que é gerada com os seus clientes. Só que, igual eu falei, esses conflitos de interesse trazem de fato um grande problema para o mercado financeiro. Obviamente não são todos os profissionais que são picaretas, digamos assim, mas a partir do momento que você tem um modelo que cria incentivos perversos, abre margem para o profissional muitas vezes ficar um pouco na dúvida do que ele vai realmente fazer. Será que eu vou oferecer o melhor para o meu cliente, mas eu não vou ganhar dinheiro? Ou eu vou colocar um produto aqui muitas vezes não tão bom assim, mas que vai me remunerar muito mais? E aí esse é o conflito de interesses que traz muitos problemas e talvez seja o motivo pelo qual muito lixo entrou na carteira de vários investidores conservadores nos últimos anos. Todos esses títulos de crédito privado, de renda fixa que entraram em recuperação judicial, de bancos liquidados e por aí vai, vários COIs, fundos setipados que não têm liquidez, que têm um deságio muito elevado na venda, talvez se o modelo de incentivos fosse um pouco melhor, pode ser que eles não estivessem na carteira dos investidores, mas todo mundo acredita numa possibilidade de ganhos acima da média, o investidor acredita no discurso do profissional em troca de o profissional receber uma comissão maior. Então, de fato, é um modelo muito prejudicial, apesar de ter sido talvez o principal modelo responsável por tirar o brasileiro do bancão, tirar o brasileiro da poupança para melhorar os investimentos. No início ali dessa transição foi de fato muito bom, melhorou muito o cenário, ajudou a educação financeira da população, mas ao longo do tempo, por conta desses incentivos perversos, talvez o modelo tenha começado a se deteriorar. Não à toa que um novo modelo começou a surgir, como por exemplo o modelo de consultoria de investimentos, de family offices, que o profissional ele não é mais contratado pela instituição para vender produtos para o cliente, ele é contratado pelo cliente para ajudar o cliente a comprar os produtos da instituição, ou seja, ele está muito mais alinhado, dado que ele recebe ali um FII fixo de acordo com o tamanho do patrimônio. Então, quem paga o profissional é quem vai ter os seus interesses defendidos. Então, no final do dia, se eu sou contratado pelo cliente, eu quero, de fato, que o cliente tenha o melhor resultado possível e tenha os melhores ativos na carteira de acordo com o perfil dele, porque enquanto ele está satisfeito, ele continua me contratando. Então, para responder a última pergunta desse vídeo vale a pena ser assessor de investimentos? Eu acho que já valeu muito a pena para quem foi um bom profissional, tem um comercial afiado e tem uma boa rede de relacionamentos, conseguiu crescer e conseguiu captar muito. Mas, a partir de agora, eu acho que a tendência para os próximos anos é uma migração em massa, não apenas dos clientes da assessoria para a consultoria, mas sim também dos profissionais. Quem for bom vai migrar e quem chegar cedo bebe água limpa. Tá todo mundo migrando, os investidores estão machucados e eles querem um atendimento muito mais sofisticado do que simplesmente um vendedor de produtos para a carteira dele. Nesse caso, a gente é contratado não
apenas, por exemplo, aqui na Stocks, nós somos um family office que o cliente contrata a gente não apenas para montar a alocação. Eu acho que a alocação sim é importante, ter uma boa rentabilidade no longo prazo é interessante, mas o rico, o investidor que de fato tem muito patrimônio, ele não está preocupado apenas com a rentabilidade. Ele quer preservar o seu patrimônio e ele quer que você inclua na análise da carteira dele vários outros aspectos, aspectos tributários, aspectos sucessórios. Ele quer blindar o patrimônio dele contra os impostos e contra cenários adversos que podem acontecer no meio do caminho. Então, o trabalho do profissional, do consultor, do banker, do assessor, ele precisa ficar cada vez mais sofisticado e é isso que a gente oferece para os clientes aqui na Stocks. Se você quer entender um pouco melhor sobre como funciona esse modelo, seja você cliente, que você vai preencher o formulário aqui na descrição, que a gente vai entrar em contato com você para entender melhor. E se você for um profissional do mercado financeiro e quer migrar de modelo e quer atender o seu cliente no modelo muito mais alinhado e de fato voltado para as necessidades do seu cliente, me chama ou lá no LinkedIn ou lá no Instagram. É só digitar Henrique Stewart que a gente bate um papo. Beleza? Tamo junto e até a próxima.